Fala galera, mais um Tete a Tete Fabri começando e hoje tá mais do que especial. Gente, é um músico, só isso que eu vou dar de spoiler, porque você vai saber só depois da vinheta. Roda a vinheta aí. Como eu falei, eu espero que você esteja bem curioso, porque assim, você gosta dessa pessoa, eu sei que sim, você já conhece, mas não como conhecerá nesse episódio, então fica ligado, porque tá demais. Bem-vindo, Juninho Rosa! Produção? Bem-vindo, que honra receber você aqui. A alegria é minha poder estar aqui com vocês, com essa galera que a gente gosta, a gente aprendeu a amar, assim, sabe? Criou uma aliança. A gente gosta muito dessa galera, então, assim, sempre que é para compartilhar alguma coisa que glorifica Jesus, a gente tá aí. Para mim é uma alegria, a honra é nossa. Eu falo nossa porque a minha esposa não tá aqui. Foi a primeira coisa que eu falei, cadê a Débora? Mas em nome dela também, nós somos muito gratos pela oportunidade de estar aqui. Ai, glória a Deus. A gente, né, vem de uma aliança através do meu esposo, né? Ele já te conhecia de anos, muitos anos. Quantos anos você já conhece meu marido? Olha, uns 16 anos. Caraca, é muito tempo. Mais ou menos, 16 anos. Então, desde que casei, conheço o Julinho também. Então, faz aí uns 4 anos. Mas aí agora, né, esse laço se estreitou através das vigílias, dos retiros, tá ali somando conosco. Isso tem sido muito gratificante. A galera, assim, quando o Julinho vem? Pastora, quando o Julinho vem? Deixa ele tocar na live. Ah, tem direto esse. Vai comentando aí, você que tá em casa, pra ver se não quer que ele esteja com a live. Vai lá. Hashtag Juninho na live. Então, faz aí o hashtag e vamos descobrir quantos querem. Se passar de 10, o Juninho vai ter que vir. Pronto. Tá decidido? Topou? Topa, se for. Olha, se tivesse. Lembra lá de Ló? Se tiver uma só. Imagina se tiver 10, gente. Se tiver 10, já tem que. Por livre, espontânea pressão. Você viu isso, né, gente? Ai, glória a Deus. Mas eu gostaria muito de conhecer quem é o Juninho Rosa. Eu acho que é muito legal a gente ver o artista lá já fazendo suas composições, ele já estreando seus clipes, suas canções, mas nada melhor do que a gente saber de onde veio tudo isso. Né? Eu costumo falar que às vezes é tão fácil a gente olhar quem já tá lá, mas não saber o que tá por trás, o processo que passou para chegar até ali. Conhecer mais realmente aquilo que tá por trás das câmeras, né? Porque às vezes a gente não sabe. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história, que a gente quer ouvir aí o que você passou, aquilo que, quem sabe, já ainda tá passando, onde você quer chegar. Vamos conversar aí, eu quero te conhecer agora um pouquinho mais. Aquela velha frase, né? Tipo assim, quem vê uma foto não vê o filme todo. É sobre isso que a gente tá falando aqui. Então, assim, não eu acredito que a grande dádiva de Deus não é só chegar, mas é o processo. Ótimo. O caminho é que é a grande dádiva, né? Porque é no caminho que eu conheço Deus e eu conheço quem eu sou nele. Ótimo. Então, acima de tudo, assim, eu acredito que nós somos o foco de um propósito desenhado por Deus. Para mim, eu comecei a me envolver com música na adolescência, assim, eu tinha uns 12, 13 anos. E acho que até hoje estou aprendendo. Uau. Então, E isso que é o bacana, que quem diz que sabe tudo não tem mais nada para aprender. Exato. Não é? Exato. Eu sou desse pensamento também, eu quero ser uma eterna aprendiz. Eu falo pro Senhor isso. Porque a verdade é que, assim, não existe... Deus é o único que sabe tudo, né? Deus é o único que sabe todas as coisas. Nós vivemos nessa terra num processo de aprender quem somos, nossa identidade e aprender quem Deus é, né? Conhecer e prosseguir em conhecer Ótimo. o Senhor, né? Então, assim, para mim, o grande estalo da história foi entender o que Deus queria fazer. Muito bom. Quando eu comecei a entender o que Deus queria fazer, aí tu começa a agir dentro da vontade do que Deus quer fazer. E não mais na tua vontade. Mano, isso é explosivo, assim, né? É uma mudança de chave, uma virada de chave. Porque às vezes a gente patina, cara. Patina muito, porque a gente tá agindo, fazendo muita coisa, mas a gente não sabe o que Deus quer fazer. E, na verdade, a primeira coisa que eu preciso aprender na vida cristã é conhecer o que Deus quer fazer através de mim. O que tu queres de mim. Exatamente, é exatamente isso. Se a gente for ver o chamado de Isaías, né? Foi assim, ele viu o Senhor, ele contemplou a grandeza, e aí ele viu o que Deus queria fazer. Ótimo. A quem enviarei, né?
Quando ele descobriu o que Deus queria fazer, ele entendeu que ia ser profeta. Pronto. Mas ele primeiro precisou ter a intimidade, o relacionamento. Exato. Porque sem esse relacionamento ele não saberia onde chegar. Exato. Então, para mim, a nossa história é isso. É fazer aquilo que é necessário, no momento que é necessário, porque Deus quer fazer. E há um tempo certo para todas as coisas. Todo lugar que a gente vai, assim, a nossa alegria maior é ver Deus despertar nas pessoas aquilo que ele despertou em nós, né? Tipo, despertar nas pessoas o desejo de realizar, o desejo de fazer aquilo que Deus decidiu que deve ser feito. Só o Espírito Santo pode fazer isso, Só né? ele. Eu tenho certeza que tem gente nos assistindo agora Aí, que talvez se pergunte, entendeu? Ou talvez olhe para o seu passado, olhe para a sua caminhada e vê que já fez tanto e colheu pouco, mas será que você já sabe o que Deus quer fazer? É porque assim, tem coisas que o próprio Deus fala assim, né? Que a gente vai saber só quando estiver lá. Não tem como a gente saber tudo agora. Tem coisas que é mistério. Igual, por exemplo, às vezes você tá cantando, às vezes, vamos supor, não é o teu caso, porque o teu é muitas visualizações, que eu nem sei quantas. Mas vamos dizer assim, 50 pessoas lá estão assistindo o vídeo do Juninho. Aí você, poxa, daí você se compara, né? Você, pô, mas fulano tem tanto, 50 mil, um exemplo. E aí a gente vai medindo por números e a gente não entende o valor de uma alma. Se uma só alma, igual você falou, se uma só pessoa, né? Se um só entender essa palavra e mudar de vida naquele momento, cara, é sobre isso. É isso aí. Esse é o maior propósito da nossa vida, né? Cara, assim, eu costumo sempre pensar o seguinte, né? Que a Bíblia a Bíblia é um livro de fatos históricos que trazem princípios espirituais, né? Ótimo. Então, fatos que aconteceram de verdade e que trazem princípios espirituais para hoje. Para todo sempre. É, Ontem, hoje e eternamente. Sempre. Então assim, se a gente for olhar todas as pessoas que foram chamadas por Deus, Deus disse que queria fazer alguma coisa. Então, eles entenderam o que Deus queria fazer. Pode chamar de Noé, que Noé constrói uma arca. Abraão, sai daí e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Sempre Deus está falando o que ele queria fazer. Interessante que ele usa o quê? Um homem. Ele precisa de alguém disponível, um Isso. coração disponível, e dizer assim, ó, eis-me aqui, tô aqui pra fazer tal obra. Isso, exatamente. É uma aliança, eu digo assim que é literalmente uma aliança. Deus quer fazer uma aliança conosco. Basta a gente também estar disposto a isso. Porque o momento que você diz assim, Senhor, eu quero fazer essa aliança contigo, cara, a coisa começa a se abrir de um jeito, você Exato. começa a fazer, cumprir teu propósito. Hoje a gente estava dando aula no Compaixão Club, que é o contraturno escolar que a gente tem com os adolescentes, e era sobre paixão. E a gente foi perguntando o que é paixão, isso aqui, não sei o quê. E aí teve um momento que eu disse assim, o que você faria mesmo se você não ganhasse um centavo para fazer durante o resto da sua vida? E aí uns foram falando, olha que interessante, adolescente de 12 a 16 anos ali, tá? Eu vou pregar a palavra. Nossa, nem imaginei que um ia falar isso, tá? Vou pregar a palavra. Eu quero dançar para Deus. Eu vou ser cantora. Não sei o quê. Cara, vários tipos de dons ali se revelando. E eu disse assim, atrás dessa paixão há um propósito. E eu falando sobre propósito com eles. Mas foi tão gostoso ouvir aquilo deles, tipo, uma maturidade que o Senhor tá colocando dentro deles através do projeto que a gente tá fazendo, sabe? Porque poderia ser uma coisa totalmente aversa. Sei lá, não vou nem dar exemplo que é melhor, não, porque o mundo tem tanto a oferecer que só o sangue de Jesus. Mas então a gente tá blindando também esses nossos jovens naquilo que o Senhor nos ensina. E é o que você falou, quando ele nos ensina, a gente tem algo pra agregar, né? O que vocês com certeza devem estar experimentando muito. Você deve estar vivendo muitas experiências assim, muito especiais, porque é adolescente, né, cara? Ia ser uns 100 tete-a-tetes aí pra poder explicar tudo, né? É muito lindo. E cada semestre a gente vive algo diferente da parte Não, com certeza. Principalmente essa fase, né? Essa fase da adolescência é uma fase de descoberta em todas as áreas da vida, né? Quem dirá na área de relacionamento espiritual com Deus. Sim. Né, que seja qual for a idade, a gente está sempre descobrindo alguma coisa nova. Imagina um adolescente, né? É tudo muito novo, ele está se descobrindo como indivíduo, né? Sim. Então, assim, com certeza vocês têm aqui diamante. Glória a Deus. Eu tenho, assim, ó, cara, assim, como eu falei, eu conheço o Diego, né? Com esse casal aqui, os pastores aqui, gente. Eu conheço ela há 4 anos, como eu tô falando, mas o Diego eu conheço há muito tempo. Já varremos a igreja junto, a gente já limpou o banheiro junto, já fizemos programa de rádio junto, eu já fiz muita coisa doida junto, sabe? Então, assim, eu sempre vi nele, sempre falei pra ele, cara, tu carrega um espírito de liderança.
entendeu? E a gente sempre foi assim, é sempre trabalhando essa questão de gestão, liderança, e eu ficava na parte criativa, e ele falava, cara, faz isso aqui, na área criativa, fica pra ti, te vira, não sei, tu. E aqui ele era o cara que agregava a galera, assim, né? Mano. Então, cara, pra mim, assim, ó, assim, sem nenhuma demagogia, eu fico muito feliz, cara, de ver o que Deus tá fazendo aqui. Eu fico feliz demais em ver, assim, esse lugar, você não tem noção que lugar lindo que é esse aqui. Vem nos visitar aqui no Um lugar top aqui, eu fico feliz demais. Eu tenho certeza que isso é só o gatilho de uma grande explosão. Amém. Entendeu? Que vai acontecer e a gente vai poder sentar lá no futuro e dizer, lembra? Lembra aquele E acima de tudo, porque Deus vai saquear o inferno, né, cara? Oh, e a gente quer ver isso acontecer. Amém. Então, assim, eu fico muito feliz, assim, mesmo de ver isso. E são os começos que Deus faz com tanta simplicidade e que geram frutos tão extraordinários, sabe? E eu amo isso em Deus, Uau. sabe? Então, eu tô muito feliz Não tem mesmo. como não tá apaixonado, né? Pô, mano, não tem Não como, cara. né? A gente vê essas coisas, não tem como. Não, com certeza, pô. E eu tenho acompanhado, assim, a gente acompanha pelo Instagram, né? Vai ali do jeito que é possível e eu acho lindo isso. Por exemplo, esses testemunhos, com certeza vocês têm muita coisa para contar, né, cara? Testemunhos daqui e tal, e é muito gratificante. Então, assim, que seja essa inspiração, né? Amém. Para que outras pessoas, outros projetos possam nascer daqui, quem sabe, outras coisas, né? Já tá rolando. Gere. Mano, isso aí é demais. É aquela questão, né? O planejar é do homem, mas realizar é de Deus. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você falou que meu marido conhece há 16 anos. E Jesus, conhece quanto tempo? Nossa. Oh, agora eu peguei, hein? Olha, eu ouço falar desde que eu nasci. Muito bom, ótimo. Eu amo a passagem de Jó. E me identifico muito. Exatamente. Né? Eu ouço falar desde mas que eu nasci. agora os meus olhos te veem. Assim, quando eu nasci... Vai ser esse o texto. Ô, Glória! Já viu? Eu falei, no começo eu falei, deixa fluir que antes de eu te conhecer, eu ia falar, né? E aí eu lembro que a minha mãe me conta sempre isso, né? Que ela era da Umbanda, né? Minha mãe era da Macumba Brava. Sério? Isso. E ela se converteu antes de eu nascer, um tempo antes de eu nascer, ela se converteu. E quando ela tava grávida de mim, assim, várias experiências sobrenaturais aconteceram lá na casa, era uma loucura aquilo lá. E eu não me esqueço do pastor, o nome dele é Pastor Nereu, já tá com o Senhor, já tá com Deus. Mas ele um dia entrou lá na casa da minha mãe e falou, eu vim aqui perguntar se a senhora já conhece Jesus. Minha mãe falou assim... Ousado. Da minha mãe... dizem que ele ressuscitou, quero que tu me prove que ele ressuscitou mesmo. Que legal! E começou essa história, né, mano? Aquele pastor, ele ia lá... Não, então vamos fazer o seguinte, vamos marcar um dia, você vai lá em casa comer uma polenta. Eles eram alemão, os dois eram alemães, né? Alemães. Tua mãe também? Não, o pastor e a esposa. E a esposa falava até com aquele sotaque alemão, sabe? Caramba, e aí? E aí, não, vai lá comer uma polenta, né? Não sei imitar, não vou imitar. Não. E aí começou essa amizade de a mãe conversar e foi lá e começou a conversar com eles e tal. E aí, um dia ela falou pra ele, tá, tu não conseguiu me convencer. Não conseguiu me convencer. Daí ele falou, tá, então vem um dia no culto. Só vem um dia no culto. E a mãe foi um dia no culto. E é interessante que ela foi no culto, voltou pra casa. Como se nada fosse nada. Não rodopiou. Nada. Não viu um anjo descer. Mas algo estava acontecendo. Ótimo. Às vezes tu não vê. Mundo espiritual aí, ó. Mas alguma coisa tá acontecendo, sabe? E ela começou aí e primeiro fez essa amizade. E até que ela começou a ajudar na igreja. Cara. Começou no ativismo, né? Aí tinha coisa da igreja, ela fazia um bolinho. Vou fazer um bolinho para ajudar. E meu pai ajudava. E aí, com o tempo, ela foi se aproximando cada vez mais, até que um dia ela aceitou a Jesus. E aí teve que fazer o descarrego mesmo lá em casa. Foi uma coisa uma experiência... Você tinha quantos anos ali, mais ou menos? Eu não estava nascido ainda. Não estava. Isso era um pouco antes de eu nascer. Uau, um pouco antes de eu nascer. Já veio numa nova fase da vida então da sua mãe. quando eu nasci, a minha mãe era nova convertida, assim. Ela era da Assembleia de Deus
e tava no fogo, sabe? Meu Eu nasci ali, eu já tinha 6 irmãs, Caramba. aí então- tinha algumas... Vocês são em 7, então? Somos em 8. 8? Tem Então um- é um único homem, não? Eu, mais um homem. Peraí, só vou colocar na frente da câmera. Como assim, cara? Ah, não, isso tem que passar. Não, isso você tem que passar. Deus, Não, isso ela foi testar a câmera, ela botou a cara na frente, mano. é logo tu, Luísa, logo tu. Mas o que que ela... Eu não sei. Ai, Aí tu tá. coloca assim, ó, como é que é o nome dela mesmo? É Luísa. Luísa, tete a tete com a Luísa. Com a Luísa. Naquele momento... Após essa interrupção da Luísa, agora voltamos para os irmãos do Juninho. Tete a tete com a 8, Luísa, né? são 8 irmãos, então. 2 homens e o resto de mulher. Isso, são eu mais meu irmão, 6 mulheres. Caraca, gente. Já tinham 6 mulheres quando eu nasci, né? Minha mãe queria um menino. Ó, ele foi até tentar. Foi. Não desistam, gente, não desistam. Vai crescer e multiplicar, em nome de É isso aí. Faça. E aí? Não, e assim, cara, Então, quando eu nasci num lar assim que a minha mãe era nova convertida, cara. Então ela tava naquele fogo assim, sabe? De nova convertida e lá em casa acontecia muita coisa sobrenatural, assim. E eu lembro que quando eu começo a me lembrar de alguma coisa, tinha uns cultos que eram feitos lá em casa, né? Que era pra convidar a vizinhança. Tipo um pequeno grupo, assim. Isso, É, mais lá. ou menos isso, mais ou menos isso. E eu lembro que eu e meus amigos, porque eu lembro que quando o pastor pregava, ele pregava e soltava aquele, sabe, perdigoto. Vida, cara. E aí? Eu E aí? pegava um guarda-chuva, sentava na frente dele na sala da casa e ficava assim com o guarda-chuva. Tu fazia isso, não acredito, cara. Gente, eu fiz muita coisa, cara. Eu ia pra igreja, eu pegava, soltava, levava umas tampinhas pra jogar futebol de tampinha. No meio do culto. No meio do culto, assim. Que Então, ótimo. cara, Tu era o cara. não, sim. O terror dos pastores, vai. E foi a minha infância, foi isso. Sim. Foi indo pra igreja, assim, mas não entendendo a complexidade ou a importância de tudo aquilo ali, né? E até que um dia a mãe, ela mudou de denominação, né? A gente congregava na Assembleia de Deus e ela passou a congregar na Igreja Cristã Maranata. Uau. Eu não sei quem aqui conhece. Um abraço para meus vários, amigos da vários. Igreja Cristã Maranata, meus amigos, tem muitos amigos lá, muitos. Inclusive, hoje ali na nossa igreja tem muita gente que tava lá, que agora está conosco. Mas, inclusive, a Luizinha aí, ó. Ah, é? Aham. Que legal! Da Igreja Maranata, então. Cara, lá que eu aprendi, assim, né? Então, eu lembro de um culto que eu saí, porque naquela época, com 11, 12 anos, eu queria muito ser jogador de futebol. Então, É, sonho da maioria. cara, eu jogava, treinava, eu era um fissurado por Atleta. bola, sabe? E só que assim, o coração do homem faz seus planos, né? Mas a resposta Vendo, Senhor. vem do Senhor. É. E eu lembro que um dia eu tava saindo do culto, assim, e uma moça, eu tinha uns 12, ela tinha uns 15. E ela tava com a cadernetinha assim na mão. E ela veio assim, na porta da igreja, quem quer aula de violão? Quem quer aula de violão? Quem quer aula de violão? Eu olhei assim, Eu quero. eu vou aprender. Eu vou Não tô aprender, fazendo nada. sabe? Não tô E fazendo nada. vamos. Vou aprender violão. Aí eu peguei, entrei ali, falei pra ela, posso entrar na aula de violão? E decidi entrar na aula de violão. E assim, gente, às vezes tu não tem noção o que uma simples atitude, mas que compatibiliza com a vontade de Deus, é o que a gente falou no É começo. muito forte. Cara, uma pequena atitude. Não precisa ser a pessoa mais sábia pra me ensinar naquele momento. Não precisava ter grandes aparatos, precisava ter a vontade de Deus ali no meio. Amém. Entendeu? Só precisava disso. É muito forte isso, tá? Porque, cara, às vezes a gente pensa assim, né? Tem muita gente hoje, cara, que tá frustrada, porque acha que a evidência de um propósito é a sua capacidade. Pô, tadinho. Ferrou. Entendeu? Sim. E, na verdade, a evidência do propósito é o Tem nada a desejo. ver com a gente, exatamente. O desejo é a maior evidência de um propósito. É tu querer fazer mesmo não se vendo capaz. Não sabendo como ainda, não vendo no chão. Exato. É pela fé e obediência, eu acho que tem tudo a ver. Exato. É esse desejo
de realizar, de frutificar. Cara, então deixa eu te contar uma. Vai, Posso? fala. Eu sempre corto meus convidados, as pessoas dizem assim, pastor, você tem que falar menos. Não, Tá pô, bom, eu mas vou aqui, conseguir. aqui é um bate-papo, eu quero. Quando vamos- vem história, se bom na minha cabeça, assim, eu tenho que falar. Então, o que acontece? Cara, esses dias ia ter vigília, tava marcado, tava tudo certo e tal. Meu marido resolve ficar doente. Cara, resolveu ficar doente. Bem doido, né? Meu Deus, devo estar agora, vamos desmarcar, o que vai fazer? Não, vai lá e tu assume a vigília. Se misericórdia, Diego, eu nunca fiz isso sozinha, você sempre tava junto. Não, para, tu já viu eu fazendo, vai lá e faz. Uma coisa é tu ver, outra coisa é tu fazer, né? Tem uma- É uma grande diferença. Tem. Eu disse, amor, tu vai fazer isso comigo, meu Deus. Eu comecei já a suar frio, ficar mal, e de misericórdia, Senhor, me sustenta e tal. E fui pro banho chorar. Eu disse, cara, Senhor, olha o que vai acontecer. E se eu não conseguir, se der alguma coisa errada, aquelas pessoas estão lá, meu Deus. Mas eu sei que não era por mim, eles iam estar lá pelo Senhor. Eu já tinha essa noção, pelo menos. Sim. Mas me deu um temor muito grande, que é uma responsabilidade. Aí tá. Aí, no meio do banho, cara, o Espírito Santo começou a me dar umas lembranças, assim, tipo... Cara, porque eu era metida atleta também. E aí, tipo, tava bem na época que eu tava falando meu testemunho também com o pessoal do Tete a Tete e tal. E aí, ele me fez lembrar, qual que foi a tua primeira medalha? E aí, cara, qual foi a minha primeira medalha? E eu fui pensando, sabe o que foi? Foi um recital de poesia. Falando com pessoas. E aquilo começou a dar um boom na minha cabeça, tipo assim... Cara, Deus não vai te colocar em nada que Ele não já te preparou antes. Ele vai te preparando, mas, tipo assim, você também tem que dar os teus passos de fé. E aquele momento era um desafio meu, que eu ia ter que enfrentar mais um passo daquilo que Deus tem pra mim, pro meu propósito, igual tu falou. Exato. E aí foi muito louco. E eu fui, fiz, cara, beleza, não fui... Tive a ajuda da equipe, de todo mundo ajudou. E, cara, aconteceu e fluiu do início ao fim. Foi uma vigília muito espetacular. Não foi porque eu fiz, eu não tinha nada com isso. Mas o Espírito Santo, ele fez algo sobrenatural e não tem nada a ver comigo. Tem nada a ver com o Juninho, tem Não, tudo a ver pô. com ele. Tem tudo a ver com o Espírito Santo. E ele que rege, ele que faz. É o que eu falei no início. Ele é só uma aliança que ele precisa da gente pra fazer. Mas, cara, que loucura. Cara, esses dias eu tava em casa, Deus falou pra mim assim, ó. Eu tenho um negócio meio doido que. Eu gosto disso, vai. Deus me chama de filhão, sabe? Ele fala pra mim assim, filhão. Que lindo. Cada um tem o seu jeito. E ele falou pra mim assim, ó. Filhão, seguinte. A tua maior força está na consciência da tua fraqueza. Uau. Assim, É. quanto mais, Deus falou pra mim assim, tu tiver consciência de quanto tu é fraco, Pequeno. mais vai expressar a minha força. Então, a maior força de um ser humano é a consciência da fraqueza do ser humano. Então, as pessoas esperam o contrário. Uma esperam se força, sentir forte. Super-homem. Eu preciso pronto, me sentir. preparado. Cara, o mundo aí fora diz confia em si mesmo. Que... Eu acho que isso aí é a maior tolice. Por que existe tanta pessoa com depressão, com ansiedade, com não sei o quê? Porque se frustra nisso, vê que não consegue em si mesmo. Exato. A força do braço não é suficiente. Exato. Cara, assim, frustra, né? Pedro confiou em si mesmo. Pedro confiou em si mesmo. Tu não vai pra cruz. Eu vou te deixar aí. Eu vou contigo. Ele achava que ele ia... Cara, ele era um frouxo. Só que ele... Tanto que negou depois. Negou depois. Puxa vida, cara. Ele tava ali numa autoconfiança. Sabe, quanto mais ele ficou nessa autoconfiança, cara, o resultado disso foi negar. Foi um vexame. Que ele foi restaurado. Sim, com Mas certeza. ele foi restaurado depois que ele, com certeza, Viu a sua fraqueza. viu a sua fraqueza e voltou a pescar. É. Ele voltou a pescar porque achava que não merecia mais nada, velho. hábito. Não se engane, gente. Uau. Ele voltou a pescar porque é o que ele fazia antes. Exatamente. E ele viu a sua fraqueza. Ele viu o som. Sou um nada. Eu vou falar minha real. Covarde. Falando, não sei que área do Brasil você tá, mas aqui, frouxo. É isso, fraco, covarde. Eu sou isso aí, eu vou voltar a fazer o que eu fazia, cara. Jesus foi lá e no momento em que ele estava no reconhecimento da sua fraqueza, ele se tornou forte. É muito forte. Assim. Mas na força de Jesus. Não na sua. Exato, cara. Então, assim, cara, por quê? Por quê? Pelo amor de Deus. Por quê? Porque tu ainda aguarda se sentir forte? Porque tu ainda aguarda se sentir pronto? Porque tu ainda espera se sentir preparado? Porque tu ainda espera que alguém te diga que tu é bom?
Porque tu ainda espera que alguém te diga, vai em frente. Meu irmão, minha irmã, ei, Deus já falou. Amém. Eu tenho aprendido isso todo dia. Eu tô aprendendo a entender a vontade de Deus ainda. Amém. E esse é um processo que resume a minha história, a nossa história. Eu garanto que vocês também. É. Qualquer pessoa que realiza alguma coisa, meu irmão, eu sei que vocês também. É que já conhece, né? Mano, qualquer Oh, Deus. pessoa que realiza alguma coisa aqui vai ter que lidar com quem você não pode ser, para que Deus seja em você. E aí, meu irmão, aí vem a fé, que é não ver e fazer, não ter e agir como se tivesse, não saber, mas ir como se já fosse sábio. A fé é isso aí, cara. Então, eu tenho aprendido isso e nós procuramos expressar isso na música, expressar isso dentro daquilo que a gente canta, para que o centro de tudo seja Jesus. Amém. Seja a força dele, seja a glória dele, seja a vontade dele, seja o querer dele, seja o amor dele, seja o projeto dele, Amém. o propósito dele, o nome dele, a glória dele, tudo dele. Amém. Entendeu? Porque eu costumo falar assim, às vezes eu falo pra Débora, cara, eu fico meio estranho, eu não consigo cantar uma música que não tem Jesus. É estranho mesmo? Eu não tem consigo, como, cara. Sinceramente, eu não consigo expressar, porque a música requer que tu expresse uma verdade tua. né? Do teu coração. Tu tem que interpretar aquilo. Como é que eu vou interpretar uma coisa que Que não não tem tem ele. Jesus? Se minha vida é ele. Não tem, cara. É. Então, eu falo de música, Claro. mas bota isso na tua vida profissional, bota pra tu ver. Bota isso na tua vida do teu casamento, bota isso na tua vida, nos teus estudos, nos teus projetos, no teu ministério, naquilo que tu faz, seja o que for, cara. Legal Bota tu isso. falar sobre o ministério, que muita gente acha assim, tô fazendo a vontade de Deus, que eu tô aqui no ministério, não sei o quê, mas às vezes tá tão longe de Jesus que nem vê, nem percebeu que não tá mais com a presença, não tá mais nada. Misericórdia. É. Não é? Então, tipo, isso que tu tá falando é muito sério, porque tu tem essa consciência, mas muitos perdem essa consciência na caminhada, que tem que, porque assim, eu tenho uma história de recomeço, tipo, de reconciliação com Deus, literalmente. Eu tive um período afastada dos caminhos do Senhor, depois retornei para casa do Senhor, tive toda aquela, tirar aquelas tralhas, né, que tava aqui dentro, que eu precisava, e aí, para o Senhor me encontrar. Mas tem gente que é o contrário, tá dentro da igreja, nunca saiu, mas ao mesmo tempo se perdeu. É. E não sabe mais nada. Então, tipo, eu também era desde berço cristã. Mas tive o meu momento de que eu precisava me encontrar. Então é muito forte isso. E assim, a gente tem aqueles estalos, né? Eu lembro que quando eu me batizei, cara, o meu batismo foi um negócio assim. Sempre as coisas pra mim foram meio doidas, assim, meio desconectado, tá ligado? Eu cheguei atrasado. Cara, Tava todo mundo lá no Rio já, tava todo mundo dentro do Rio lá, eu cheguei atrasado. Eu falei, espera, eu tenho eu correndo lá em cima, aí não tinha bata. Aí, pô, eu peguei. do jeito que tava. Não, eu peguei uma que tinha alguém saindo molhado assim, eu peguei dessa daí molhada mesmo, arrancou aquela bata molhada. Aí botei a molhada assim, entrei, agora é minha vez, espera. E eu batizei na igreja Maranata, aí eu tinha 13 anos. E eu lembro que quando... Então foi logo depois de você aprender o violão. Isso, que eu tinha... Nesse- Cara, é que quando eu entrei na aula de violão, eu desisti 3 vezes, tá? A história é tu muito... contou essa parte. Entrei, desisti, entrei, Bem desisti. adolescente mesmo, porque constante. é que tinha uma galera fazendo aula, né? Ah. Tinha uns 10 na sala, assim, cara. Era uma Aí galera. vai Daí saindo. tinha 2 violão pra 10 pessoas. Aí, tipo assim... Motivo, não, daí- Aí tinha que ir passando na mão de cada uma e todo mundo já tocava e eu não conseguia fazer nada. Aí chegava na minha vez, eu não conseguia fazer nenhum acorde, cara. Aquilo me dava uma frustração. E aí vem a comparação, pô, todo mundo Pô, consegue. todo não. mundo tá tocando. Aí eu peguei e parei uma vez. Parei a segunda vez. Na terceira eu desisti. Quando eu fui voltar, ela não deixou mais eu voltar. Claro, pô, tá achando que é cada mãe chorando? Ela falou, não, tu já desistiu Ah, 3 vezes, cara. Não, pô. Agora todo mundo já tá tocando 2 músicas. poxa vida, então ainda não acorde. Pô, eu falei, mas cara, se tu deixar eu entrar agora. Porque eu vi a minha irmã tocando. Ah, E a minha irmã fez um negócio assim que eu lembro hoje. Cara, isso não. Mas aquilo, não, um negócio completamente sem nexo ali, mas ela tocou alguma coisa. Eu olhei, não é possível. Eu falei, só eu que não! cara, quem E tem aí? irmão sabe disso, cara. Ah, Não. eu sou filha única. Ah, não. Mano, quando eu olhei ela tocando, ela falou assim: olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Competente, bem assim. E mostrou pra mim.
E eu olhei assim, não, Ah, não acredito. eu vou comer esse violão de madrugada. O meu café da manhã vai ser violão. Até eu conseguir te Até eu passar. conseguir passar essa agonia. Aí ficou o objetivo. Não, gente, não vão por esse caminho. Isso foi misericórdia e graça. Meu Deus. Mas eu, cara, quando eu voltei, eu falei pra ela, amor, se tu deixar eu entrar, eu prometo, eu vou treinar, eu vou treinar. E eu lembro Ela que deixou. aí ela deixou. Aí quando eu entrei, tipo, passou uns 3 meses, assim, eu comecei a treinar que nem um maluco mesmo, né, cara? E aí passou uns 3 meses, assim, eu lembro que ela falou uma coisa, eu guardo até hoje, cara. Ela bem assim, cara, seguinte, uns 3 meses mais ou menos depois, eu não tenho mais o que te ensinar, porque tu já sabe mais do que eu, cara. Uau. Mas Hum. o que tu sabe não é nada. Cara, vai atrás. Vai atrás, cara. Vai atrás. Não te limita a mim, eu sei pouco. Tu vai saber muito mais. Vai atrás, pergunta, pergunta, Legal. pergunta, pergunta. Lá no culto de manhã ainda, não me esqueça disso. Pergunta, vai atrás. Não adianta tu ficar na aula comigo. Vai buscar em outros que sabem mais. Poxa, que legal. Entendeu? Cara, ali eu saí dali, eu pensei, cara, acho que dá pra fazer alguma coisa com isso. Que massa. E ali eu comecei a querer fazer música em casa, né? Uhum. E eu ia pra casa, pegava o violão, ficava tocando, tocando, tocando. E eu não cantava, eu comecei a cantar por mais de 20 anos. Caramba. Comecei a cantar 11 anos depois de eu ter começado a aprender violão. Olha que massa. Só o tete-a-tete, gente, pra você saber uma coisa dessa. Que massa. É porque às vezes a galera pensa, né, irmão, mas eu já tenho 22, mas eu já tenho 25. Já passou. Já passou meu tempo. Rapaz, Deus é que criou o tempo. Fica aí, Deus criou o tempo pra Não limita Deus, pô, né? Tipo, É, que tempo, coisa. quem que Deus tem Ai. tempo é bala, e tudo nada pra Deus. Então, assim, quando eu tinha uns 23, 24 anos, eu já tinha 11 anos, mais ou menos, 24 anos, né, mais ou menos 24 anos, isso, tinha uns 11 anos que eu já tocava, e eu não cantava nada, assim, nada mesmo. E um dia eu fui numa marcha pra Jesus, e foi lá na marcha pra Jesus que eu recebi uma palavra de Deus. De que. E assim, gente, tinha um. Mano, eu não sei quem são os antigos aí. Ih, Eu tô falando em Florianópolis. Mas foi a marcha na época que o Comunidade Nilópolis. Quem não conhece Comunidade Nilópolis? Incendeia. caramba, todas as igrejas cantavam a mesma música. Mano, tu lembra da Comunidade Nilópolis, né? Então, eles estiveram aqui em Floripa. E a gente tava na marcha, Nívia Soares tava naquele dia também. E eu lembro que esse pastor do Comunidade Nilópolis, ele parou o louvor assim e disse, Deus falou comigo aqui. Deus vai levantar um ministério de louvor aqui em Florianópolis, que vai levar o louvor do Senhor para as nações. E assim, cara, quando ele falou aquilo ali, mano, Queimou. cara, eu olhei aquilo assim, comecei a chorar, não sei o que é ministério de louvor, É pra talvez de banda, sei lá, ministério de louvor, mas eu quero isso aí pra mim. Tomou posse. Cara, comecei a chorar assim, sabe? E eu lembro que ele falou, Deus vai dar uma música hoje pra provar que o que eu tô falando aqui veio dele. Foi a tua primeira Eu fui pra casa, cheguei na casa de um amigo meu, tô tocando violão assim, e comecei a cantar uma música. Aí ele olhou pra mim assim, essa música aí não existe. Eu falei, isso aqui é uma música? Aí ele, Ministério de Louvor! Ele tava lá comigo, né? Ministério de Louvor! Eu falei, cara, vamos botar no papel. Aí botando no papel, eles tinham uma igreja, o pai dele, os pais deles, eles eram pastores de uma igreja, bem pequenininha. Cara, a igreja do tamanho dessa salinha, assim. Vamos cantar lá no culto. Daí, a primeira vez que eu cantei no culto, né? Vamos lá, cantamos essa música. E a partir dali, cara, assim, Tu lembra dessa? a música, Tu lembra, né? mais ou... Lembro. Ah, não, tem que ter uma curiosidade do TCT, tem que ter exclusividade aqui. E aí? Não, vai. Canta aí uma palhinha. Tá. Uma palhinha. Só que tu lembra, ih, coloquei ele no fogo agora. Ó, glória. Vai lá, ajuda aí, produção. Deixa eu botar aqui o... Conectei. Caramba, vamos descobrir qual que era essa composição. Vou botar aqui, A primeira não pode deixar de fora. Olha como ele toca hoje, gente. É aquele que não valoriza os inícios, pequenos, mas não subestime os que vem. Ah, mano, em nome E de aí? Jesus. Então, eu comecei a tocar. Saiu isso aqui, ó. Só um trecho, tá? Tá, não, só pra uma palhinha, Sede santos, como eu sou santo. Assim diz o Senhor.
Quero ser santo, como tu és santo, ó Deus, pra cumprir tua palavra. Quero ser a luz do mundo, em meio à escuridão. Viver na tua obra, sempre em oração. Eis-me aqui, meu viver é te servir, porque por este motivo, Senhor, foi que eu nasci. Primeira composição. Foi, cara, assim, simplesmente comecei a cantar isso. Faz uns 20 anos que eu canto essa música. Sério? Cara, muito bonita. Com a primeira composição. Nunca Cara, muito bonita. nunca pensei, assim. Ela ficou guardada como Uma memória tua. uma memória de como começou, né? Tá, muito Mas tem tudo, se tu for ver, ela já tem tudo a ver com o que nós iríamos. Era o chamado, a gente descobriu aquilo. E era o eis-me aqui, né? Porque a maior força de uma composição é expressar uma realidade de relacionamento, né? É o particular que alcança o todo, sabe? A composição é isso, assim, que Deus faz, né? Então, ela, a partir tá gravando? Dá. Ah, tá, desculpa. Vambora. A partir daquela época ali, fluiu muito, assim. Aí eu comecei a não ter mais um controle daquilo. Então eu não simplesmente as músicas vinham. Sabe? As músicas vinham uma atrás da outra, assim. Eu tava no quarto, vinha. Eu tava sentado no ônibus, eu cantava a música inteira. E comecei a ir escrevendo cada uma, mas eu não pensava em gravar, porque eu não sabia Nem sabia não sabia ainda. como é que era isso. E um dia eu tava sentado, assim, e eu pensei, cara, eu vou gravar. E aí eu tinha um vizinho que congregava na mesma igreja, e a gente ia pro culto e voltava, e eu falava, um dia nós vamos gravar um negócio. Eu falei pra ele, vai ter luzes, nós vamos botar, porque Nem não era... na época, né? Eu acho. Não, era na época do começo do Dia do Trono lá. Vai ter luzes, porque Deus merece o melhor, Deus tem que fazer uma coisa massa, uma coisa bonita, nós vamos fazer, nós vamos gravar, sabe? As músicas, vamos adorar, eu quero fazer cantar assim, vamos fazer uns espontâneos. Cara, que... Eu não conseguia cantar nem para uma coxinha de galinha. Assim. Eu tinha muita dificuldade no canto, né? Eu tinha muita dificuldade mesmo cantando. E com o tempo, o que aconteceu foi que, mesmo sem aula, mesmo sem... Eu não tinha dinheiro para pagar uma aula. E eu lembro que uma vez eu descobri que tinha um curso de canto que era comunitário. E, cara, velho, eu tenho certeza que vocês já fizeram muita coisa doida para chegar onde estão. E aí sim, cara, quem quer dá um jeito. Quem não Quem quer dar desculpa, essa frase é muito falar verdadeira. isso. Ela não tá na Bíblia. Não, mas Mas deveria tem estar. tudo a ver, cara. Tem Deveria tudo a estar, ver, tem cara. Porque quem quer viver o que Deus disse, velho, É. cara, não vai estar nem aí. Vai ser meio maluco mesmo. É. E assim, ó, desculpa a expressão, mas que se dane o que pensam. É. Se eu sou maluco, se eu não sou. Eu comecei a pensar assim, sabe? Porque no começo eu tinha vergonha de falar. Porque eu ouvia eu cantando e eu pensava, pô, mas eu sei que é horrível. Mas eu vou ter que falar, porque se eu não falar, ninguém vai falar. E se eu não falar, eu não vou afirmar o que Deus está falando. É meio. É uma experiência muito particular. É. Mas é a mesma coisa, cara, que o Vale de Ossos Secos, sabe? Cara, o profeta tava ali, Deus não falou. Deus falou pra ele, fala tu. Crê ou não crê? Eu creio, tu sabes, né? Então diz aos ossos isso. Aí ele fala, ora, Deus não podia falar? Podia. Deus não podia mostrar pra ele? Ossos, levanta. Não, fala você.
Então, cara, eu comecei a entender que eu tinha que falar. Então eu falava pra todo mundo, cara. Pra todo mundo. Deus falou que vai levantar um ministério do povo. Deus falou, nós vamos gravar. Nós vamos gravar. Nós vamos gravar porque Jesus vai ser glorificado. Nós vamos gravar. Eu falava pra todo mundo. E, cara, eu lembro que nessa fase, né? Nessa fase veio esse curso e eu não tinha dinheiro pra passagem. Então, cara, Era longe? meu Deus, cara. Quem mora aqui sabe o que é andar da Palhoça até São José, né? Mas quem não mora aqui, quem é de outros lugares do Brasil, em termos de 7 quilômetros, mais ou menos, eu ia 7 quilômetros de ida, 7 de volta. Eu morando onde eu moro. E eu ia a pé mesmo, né? Eu ia lá pra estudar porque eu queria aprender, eu queria saber como é que faz pra voz sair. Uau. E era uma aula, tinha umas 40 pessoas no teatro, assim, sabe? Fiz alguns meses porque foi o que eu pude. Mas o fato é que Deus potencializa nossas atitudes quando a vontade é dele, né? E as coisas foram acontecendo, eu fui percebendo que a voz foi saindo, assim, Aí eu fui pra igreja quadrangular, começamos a congregar na igreja quadrangular. E lá eu comecei a... Um dia foram fazer um teatro e a líder do teatro veio assim pra mim, cara. A mesma coisa que o Diego falou pra ti, sabe? Tem como tu fazer, aí tu... Cara, Ela veio Deus do assim, céu. tem como tu ir lá e cantar uma música antes do teatro? Sim. Aí tu fala alguma coisa. Aí eu falar Fala alguma o quê? Pensei, meu, o que eu vou falar, meu Deus? Eu não tenho nada pra falar. Aí eu pensei, cara, já sei. Eu vou escrever. Eu peguei e escrevi tudo que eu ia falar, sabe? Direitinho. Vou falar isso, Não número foi 1, nada que número você 2, escreveu. número 3. Cara, a hora que eu cheguei na frente da igreja, assim, eu olhei pra igreja, eu É. esqueci tudo. É, o branco. Esqueci Meu Deus do tudo, céu. cara. Eu gelei assim, eu... E agora? Levanta as tuas mãos aí! Sei lá, comecei a falar alguma coisa. E comecei a saiu. falar, a igreja começou a glorificar, eu falei, Deus tá aqui. E comecei a falar. E, mano, foi muito doido, cara. Porque daí eu comecei a falar e ministrar e pular que nem um maluco. E aí? E a galera? E a galera vindo assim. Aí acabou o teatro, acabou o culto. Ela veio pra mim assim: eu te quero no louvor. Eu falei assim: no louvor. Que bênção! Quinta-feira tu vem no ensaio. Ali eu comecei a participar do grupo do louvor daí. Cara, Eu nunca tinha como cantado na foi igreja. fluir, né? Tipo, tu não precisou forçar nenhuma porta. As portas se Nada, abriram. nada, mano. Assim, e foi. E a partir dali a gente começou a ministrar e a gente tem aprendido até hoje. Claro. E todo lugar que a gente vai, que se tem alguma frase que eu possa falar, que eu sempre falo isso, cara, em relação assim, quando pergunta, porque a primeira pergunta que fez foi essa, né? Ah, quer saber da tua história? Assim, eu sempre resumo num pequeno entendimento, assim, né? Sim. Cara, tu nunca vai encontrar a plenitude do que Deus quer fazer na tua consciência, mas tu vai descobrir aos poucos. Todo dia descobre o que Deus quer fazer e dá mais um passo nessa direção. Show. É A isso que é a vida constância, né? cristã. É isso que é a vida cristã. É. Entender mais um pouquinho. Andar nessa vontade. Entender mais um pouquinho. Eu costumo dizer, né, que o pessoal acha que constância tá super bem todos os dias e fazer muito todos os dias. Mas eu digo que constância não é um pouquinho a cada dia. Ou um dia você pode dar mais, faz mais. Outro menos, mais faz. Continua, não desista. É. Né? A constância, a disciplina é o continuar. É persistência. Tem até um versículo que diz assim, né? Se persistir até o fim, será salvo. Como é? Se perseverar até o fim, será salvo. Uma coisa assim. Mas, tipo assim, não é tipo, faça hoje e será salvo. Não, persevere todos os dias. Quem chegar até o final, é isso. Então, todos os dias, é uma constância. É todos os dias. Tu perseverança. Tu vê que o versículo do vídeo, né? Quando o Jó fala, antes eu te conhecia de ouvir falar. Cara, isso mostra uma vida de conhecer e prosseguir em conhecer, cara. Porque, tipo assim, são níveis, né? O cara tinha tudo, mas conhecia de ouvir falar. O cara não tinha mais nada. Mas agora eu te conheço porque os teus olhos me veem. Agora meus olhos te veem. Depois de eu não ter nada. Depois de eu raspar a minha coisa com telha. Eu perdi tudo e agora eu te conheço. Eu tinha tudo e não te conhecia. E ele já era considerado um íntimo, né? Tipo assim, olha que loucura, né? Entendeu? Então, Muito louco. é muito doido. Então, assim, cara, é um processo de conhecer. É a palavra que resume a vida cristã, cara. Conhecer.
conhecer. Então, tudo que a gente, às vezes as pessoas querem descobrir fórmulas, né? Ah, como é que eu faço para escrever uma música? Conhecendo Deus. Como é que eu faço para pregar? Conhecendo Deus. Tudo tem Como é que eu faço a base. para evangelizar? Conhecendo Deus. Como eu faço para ganhar minha família? Conhecendo Deus. Esse é o segredo. Conhecer Deus é conhecer tudo o que precisa. Conhecer a essência. Entendeu? Anotou essa dica, pegou. Cara, não é segredo, é a base, né? É a base. Mas é isso que eu digo, muita gente sabe a teoria, mas não pratica. Daí, poxa vida, cara, daí tua vida não anda, não rompe, porque tu não faz o que tem que ser feito. Mas é o que tu tinha falado. Vocês que trabalham com liderança, principalmente com liderança organizacional, né? Com certeza vê muito mais do que a gente. A gente sempre tá... A gente tem muita itinerância. Então a gente tá sempre apoiando lideranças. Sim. E a gente não tem esse papel de estar ali liderando um projeto fixo, que é diferente. E a gente anda junto aqui. Eu já tive essas duas experiências, é muito diferente. É diferente, é completamente diferente, porque é uma atitude mais profética. A gente vai naquele lugar e Deus tem algo para aquela noite, para aquele dia que vai construir para aquele lugar. Isso, para ajudar o pastor local a fortalecer, renovar, né? Exato. O renovo. E a gente... Para viver isso, a gente também vive sob uma liderança. Eu tenho um líder, eu tenho um pastor. Então a gente vê como funcionam as coisas e vocês com certeza vê como isso funciona, que o perigo do ativismo. Muito grande. Da pessoa conhecer muito o seu papel no projeto, mas não conhecer o seu papel no reino. Isso é diferente às vezes, porque nem sempre o seu papel no projeto é o seu papel no reino. Porque às vezes tu tá fazendo teu papel no projeto, mas não tá fazendo teu papel na tua família. E o teu papel no reino envolve tua família. É porque então, existe muito essa... O pessoal quer separar, né? Toda da igreja, eu tô assim, lá fora é só assado. Quê? É diferente. Quê? Né? Tipo assim... Então, o ativismo é um perigo, cara. Eu já me peguei no ativismo. De estar... Pô, tô todo dia na igreja, tô direto, tô fazendo. Peraí, cara. Peraí. Será que eu já não tô fazendo isso por um processo de trabalho? Será que eu já não profissionalizei demais isso aqui? Porque será que eu já não tô fazendo isso porque eu tenho um compromisso e eu quero cumprir minha palavra? Cumprir a agenda, né? Cumprir minha agenda, entendeu? Então, esse ativismo é um perigo, né? Pode nos afastar do conhecer e prosseguir conhecer do Senhor, né, cara? Então, é um equilíbrio, né, cara? É um equilíbrio. Forte. É loucura. E nesse processo todo, hoje, né, tá no ministério, tá casado aí quanto tempo já com a Débora? Olha, a gente casou em 2012. Então, a gente fez 11 anos juntos. De casado, né? Mas a gente já tinha 2 anos que a gente namorou, 2 anos. Já manda uma declaração aí pra ela aí, ó. Meu Jesus. Cara, eu vou te falar, ela sabe que eu amo, né, mano? Ela sabe disso. Pegando. Mas é que assim, cara, eu vou te falar uma coisa. A gente é um casal assim, ó. A gente não fica falando nada na frente de ninguém. As pessoas que estão próximas da gente dizem, cara, meu Deus, esse cara não deu nem parabéns pra ela na rede social. Mas lá dentro de casa... mas isso que importa. É o que importa. A gente aprendeu a ser assim, cada sabe? Relacionamento é relacionamento, né? Não tem jeito. Exato. Porque, cara, pra mim, importa o que ela sabe que eu penso dela e o que eu sei que ela pensa de mim. Show. Entendeu? É o nosso mundinho com Jesus, sabe? E você tá aí, ela canta com você, né? Sim. Ela tá nesse ministério contigo. E as composições hoje você tem quantas? Assim, você tem ideia ou nem tem ideia mais de quantas você tem? Cara, eu realmente não tenho ideia, mas assim, muitas. Com certeza, com certeza é mais de 1000, com certeza. Uau. É muito mais que isso, assim. Eu acho que deve ter loucura. Umas 2000, sei lá. Uau, caramba, é muita. É muita coisa, assim, que não sei se é muito também, né? Pode alguém tá vendo aí que tem mais, né? Eu tô falando o que é, gente. É mais ou menos isso, assim. Mas não sei mensurar exatamente. Mas é que tem muita coisa que fica guardada. Tem muita coisa, por exemplo, a gente acabou de cantar uma música que fazia quase 20 anos que eu não cantava. Eu desenterrei uma coisa. Tava lá guardada na minha mente, sabe?
E a Débora aprendeu a ser o crivo. Então é tudo que a gente. Tudo que nasce assim, ela é o primeiro crivo, né? Ela, não gostei. Ah, eu sou assim lá em casa Curti. também. Às vezes Não. até dou uma mudada. Ai, Diego, se for colocar essa palavra, fica melhor. É. Ela vai se metendo no... Cara, ela é. Não curti isso aí, não curti. Não, não gostei, não gostei. Mas o que não gostou? Nem sei, mas não ficou legal, muda. Não tá bom. Aí eu vou lá, não, então tá. Então eu mudo, vou falar, e agora? Agora sim. Top. Legal, Ó, pra lá legal. de ser top, ela é meio exigente, sabe? É, Ela de ser top, né? ficou muito bom. É. Vou lançar. E o fato, ela não cantava, tá? Sério? Antes da gente casar, ela cantava até ela cantou num coral, mas assim, sempre foi muito envergonhada, assim, ela era muito fechada, né? E ela pegar um microfone, assim, Oh, meu Deus, é lindo demais ver o que eles fazem. e gravar vídeos, assim, pra ela não imaginava isso, sabe? Ela não Deus imaginava. também faz teu tratar nela. Cara, então foi um Até que eu quero processo. só a Débora, hein? Aquela... Foi um processo, ela tem a história dela, né? Então Sim. foi um processo. E eu conheci ela numa gravação. Sério? Eu conheci ela Mano. eu conhecia a irmã dela Ah, e o marido da irmã dela, que tinha um estúdio caseiro. poxa. E um dia eu fui gravar lá. E ela tava lá. E é engraçado, cara, essa história é muito engraçada. Olha só, é muito massa, porque Deus é bom demais. É bom. Eu cantava em casamento, né? Eu vou até deitar o violão. Deita. Eu cantava em casamento, cara. E quem aí? canta em casamento, os solteiros que cantam em casamento, às vezes dão uma deprê. Cadê o Mário? O Mário tá ouvindo isso? Porque tu tá ali, sabe, aquela aura do casamento. Sim, claro. Os padrinhos estão em casais também. São muitos casais ali. E tu tá ali Uma cantando. pressão, né? Pô, mano, aí tu tá cantando ali naquele ambiente, aí tu sai dali. Pô, Pô, sou sozinho. pô, mano, eu cantei. Olha pra mim, pá. Cara, juro pra ti, eu cheguei, eu cantei no casamento, saí de lá, sentei no ponto de ônibus, eu ganhei uma carona até o ponto de ônibus. Faz muito. Olha. Cara, faz tempo, mano. Eu tô desenterrando coisa, vai. Porque Eu tô ali. nós temos a diferença de 10 anos, né? Eu também, eu e o Diego. 10 anos. Olha só. E, tipo, quando isso aconteceu, eu era de adolescente pra jovem, eu tinha ali uns 25 anos, eu era um jovem, né? 25 anos, Ah, é verdade. Eu já... um jovem, né? A Débora, 10 anos a menos, tinha 15. Sim. Então eu tinha uns 25, 26, ela uns 15, 16, ali perto de 16. Não conhecia ela. Nada. E aí eu saí do casamento, sentei num ponto de ônibus e fiquei lá pensando assim, falei, pô, Deus. Ó, a chuvarada, cara, sábado à noite. Pô, tudo isso aconteceu, era cena de filme real, assim. Pô, mano, eu não vou E aí? cantar, não vou cantar música romântica aqui, calma. Não é isso que eu vou fazer, não. Eu só tô criando um ambiente Tá, pra ok. tu ter uma noção, né, Como cara? estava? A chuva, sabe? Aquela chuva caindo, chuva, noite. No ponto de No ônibus. ponto de ônibus, no terminal do T100, lá do centro. Lá do centro de Floripa. E aí? E aquela galera andando, passando na minha frente, assim, eu tô sendo meio escritor agora. Ah, vai. Eu tô sentado no banquinho, eu fiquei pensando, cara, ó, casaram hoje. Quantos casais tinham lá? Eu tô indo pra casa sozinho de novo. Pô, Deus. Falei, pô, Deus. Brincadeira, mano. Ai, Falei desse jeito. E aí? Pô, senhor. Eu tô aqui de novo, aqui cantando em casamento, eu não aguento mais cantar em casamento, cara. eu sozinho. Primeiro que, pô, eu quero ir além, eu nunca tinha gravado nada, né? E juntou tudo, cara. Mano, tem um momento que é um embolo, junta tudo. É. Junta tudo. A tua frustração de não ter ninguém contigo, a frustração de cantar em casamento, mas eu queria ministrar louvor, eu queria cantar, eu queria gravar meus projetos, eu queria viver coisas diferentes com Deus, juntou tudo ali. Cara, Deus falou comigo assim, ali. Uau. Deus falou assim, Aquele ó. cenário. Naquele momento, Deus falou assim pra mim, ó, mesmo se tudo falhar pra ti, tem uma coisa que tu pode fazer. Tu pode levantar a mão pra mim, ninguém te tira isso. Uau. Olha só, tem alguma coisa a ver? Tipo, Deus não falou assim, ó, calma aí que eu vou te dar Não. uma mulher abençoada. Não. Deus, se fosse um ser humano pra me consolar, ia dizer, calma, É, vai logo acontecer. vem. Logo vem. espera. Mas o Espírito de Deus não tá ali pra falar o que eu quero. Yes. Pra falar o que eu preciso. Uau. Pega essa, gente. E aí ele veio e falou pra mim, Hoje ele levou vários tapas. Né? E aí? tu pode levantar a tua mão pra mim e tu pode se entregar. E eu, cara, naquele momento eu comecei a chorar no ponto mesmo, cara. E eu comecei a cantar uma música ali. Uau. Eu comecei a Uma cantar. nova. Comecei a cantar uma música ali, cara.
E a música dizia, mesmo se tudo falhar para mim, sabe? Tipo, só um trecho. Mesmo se tudo falhar para mim, posso erguer as minhas mãos a ti. É certo estou que o teu poder, Senhor, sempre atuará em meu favor. Uau. Caramba. Então eu descanso, Ele quer realmente esse descanso. espero em ti, não falhará tua obra em mim. Aí, ó, Débora, tá aí a declaração de amor, ele esperou no Senhor por você, olha só. Mano, é fantástico, cara. Porque essa música aqui, tu não tem noção do que aconteceu. Porque surgiu ali, né? O tempo passou. Eu não lembrava mais disso. Passou mais de ano ali. Passou quase um ano depois disso que aconteceu. E eu conheci os cunhados da Débora, a irmã dela. Nem sabia que ela tinha irmã. Viu? Um dia eu falei pra ele, vamos gravar uma... Ele me disse pra ir lá gravar uma música na casa dele. Que música eu fui gravar? Essa. Chegou lá, não tinha quem colocar back. Mentira. Ele falou, minha cunhada tá aí. Ela pode colocar back. Uau. E a Débora veio colocar back, eu conheci a Débora ali. Uau, no propósito. Sabe quando eu levantei a mão pra Deus? Eu não tinha nada. E eu falei pra ele aquilo que ele expressou em mim. Cara, eu não vi nada. Eu me entreguei ao Espírito Santo, ele já tava fazendo, cara. Já tava tudo pronto. Uau, Já tava tudo cara, pronto. Deus, Ele só trouxe a trilha sonora. Muito bem. Era só um meio para. Então, cara, ali a gente se conheceu. Ela gravou esse back. Nunca nem tinha gravado nada. Foi a primeira vez que ela gravou alguma coisa. Do jeito dela lá, e eu também do meu jeito. Que legal. E isso foi o ambiente que a gente se conheceu, né? Então, cara, Deus constrói ambientes que não tem sentido nenhum pra construir aquilo que mais vai fazer sentido no teu futuro, cara. Uau. Tá ligado? Isso aí é fato. Às vezes tu não tá entendendo nada. Fantástico. Tá entendendo nada. Porque o oleiro mexendo no vaso, tu não entende nada. É um barro sem forma, cara. Tu não entende nada. Tu vai ver um negócio ali, ó. Tu não sabe o que vai ter. Mas ele já viu a obra pronta. Porque quem faz é que já viu. É sobre Quem isso. tá vendo fazer, não sabe o que vai ser. A visão e a vista, né? Exatamente. Quem tá mexendo, sabe o que vai sair ali. Mas quem tá vendo mexer, não sabe. Então, talvez tu não esteja vendo. Uhum. Talvez tu não esteja compreendendo, mas o oleiro tá mexendo. Oh, glória. Deixa ele E, ó, mexer. Alguma coisa vai acontecer. Amém. Entendeu? Naquele momento eu poderia trazer a trilha sonora da reclamação ou da adoração. E você escolheu a adoração. A adoração construiu um futuro que a gente tá hoje, né? Glória a E graças a Deus eu tenho minha esposa linda. Oh, linda! Deus renova! Meu Deus, maravilhosa! Gente, agora pra gente finalizar esse momento de comunhão que foi tão gostoso, eu acredito que você que tá aí ficaria mais umas 3 horas ouvindo, igual eu tô muito feliz. Mas eu gostaria que você cantasse agora a última. A última que você fez aí, que tá lançando, que tá aí no... A gente poder conhecer. A gente tá gravando vários projetos, né? A gente tá com 14 projetos para lançar. Caramba. Não lançamos nenhum ainda, porque a gente tava trabalhando conexões e tal para lançamento, e graças a Deus... E que não é fácil, né? Só quem faz, sabe? Misericórdia. Deus nos trouxe, assim, bênção demais, assim, a gente tá com umas conexões, assim, muito especiais lá pro Rio de Janeiro, e as coisas estão acontecendo pra gente poder lançar agora nossos projetos com uma distribuidora, e tá rolando, né? A gente tem as promessas, tudo que a gente tem e tudo que a gente precisa. Então, desses projetos, eu vou cantar uma das músicas, então, vou cantar uma delas que a gente já tá... A gente gravou agora na sede da Mais de Cristo. Gravou 4 músicas lá agora. É uns 4 clipes lá. E acho que essa música é a mais recente em termos de gravação, já que falou a mais nova. Pronto. Eu vou cantar a mais recente em termos de gravação, que é o projeto... E quando que sai esse projeto? Já tem data, não? Então, já vamos divulgar aqui. A ideia nossa, a princípio, é em julho começar a lançar os projetos. Então e a gente fica vai ligado estar aí no canal do Juninho. Isso. Uma vez por mês, ou a cada 40 dias ali,
a gente vai estar lançando uma música Show. nova, né? Esses 14 projetos O que aí canal vai... é Juninho Rosa mesmo? Juninho Rosa. Ó, então Juninho Rosa, segue Juninho lá, Rosa. ó, se inscreva, ativa o sininho pra você ficar por É dentro. isso aí, no Instagram, Juninho Rosa. Ó, também, eu, galera. Juninho, não é você, Juninho, é É isso aí. Não, e eu botei o Juninho Rosa, Ah. um monte de coisa. 2, não sei o quê, 54. Tudo tinha, cara. Fui lá, botei Juninho Rosa. Não Pronto. tinha. Era isso. Pronto, eu falei, É você. já é. Pronto, sou eu. Pronto, e aí? Vai lá, canta aí. Vamos lá. Vamos lá. Feche seus olhos aí, vai sentindo essa canção em nome de Jesus. Se eu ando nos vales, Jesus comigo está. Sua fidelidade me protegerá. Diante dos meus inimigos, prepara uma mesa para mim. Eu jamais encontrarei outro amor perfeito assim. Se o mundo me mostra que eu não vou conseguir, Jesus me encoraja, Ele vence por mim. Como uma fortaleza, é o seu abraço a me guardar. Não se abata a minha alma, Ele não me deixará. Rocha indestrutível, grande eu sou. Tu tens o controle, em tuas mãos estou. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Direi do Senhor que Ele é o teu Deus, forte estou e refúgio meu. E à sombra de suas asas eu descanso pela fé. Cairão 1000 ao meu lado, Ele me mantém de pé. Cairão 1000 ao meu lado, Ele me mantém de pé. Rocha indestrutível, o grande eu sou. Tu tens o controle, em tuas mãos estou. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Rocha indestrutível, o grande eu sou. Tu tens o controle, em tuas mãos estou. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor, meu protetor. De minha alma espera, meu pastor. Meu pastor, não me faltarás, tua presença em mim está. Eu ando pelo Espírito, vou em frente sem recuar, o teu fogo me guiará. Eu ando pelo Espírito, ande pelo Espírito de Deus. Escuta aí só. Meu pastor, não me faltará, tua presença em mim está.
Eu ando pelo Espírito, eu ando pelo Espírito e vou em frente sem recuar. O teu fogo me guiará. Eu ando pelo Espírito, eu ando pelo Espírito, yeah. Pelo teu Espírito eu andarei. Aleluia. Rocha indestrutível, oh, rocha indestrutível, o grande eu sou. Tu tens o controle, em tuas mãos estou. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Elohim, Deus poderoso, és o meu protetor. Que você se sinta abraçado por esse Deus e protegido. Assim como falou a canção. Meu Deus, que canção linda. Eu vou aproveitar. Então, esse texto que a gente falou durante todo esse episódio, que se encontra em Jó 42:5. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Que você possa começar a pedir ao Senhor: Senhor, eu quero te ver com esses olhos da fé, eu quero descobrir o meu propósito em ti, quero caminhar nos teus caminhos, eu quero fazer aquilo que o Senhor preparou para mim, não mais o que eu quero, mas faz de mim o teu querer. Que em nome de Jesus você possa descobrir o seu propósito, né? Se você ainda não sabe o seu propósito, procure uma igreja local, procure um pastor para te ajudar nessa caminhada, um líder de GDC, de pequeno grupo. E eu creio que em nome de Jesus ele vai te conduzir em todos os detalhes, assim como foi na vida do Juninho e assim como foi na minha vida e de tantos outros. Em nome de Jesus você encontre. E agora, finalizando, o que tu quer deixar aí pra galera? O que você espera? Agora eu vou deixar livre aí para você dar um recado pra gente finalizar. Glória a Deus, que é sempre uma responsabilidade muito grande, porque eu sei que nesse final, é o momento que tu vai guardar mais dentro de ti. Talvez você ouviu aí durante quase uma hora tanta coisa que a gente falou, mas acima de tudo que a gente falou, eu escolhi até cantar essa música, porque para nós, a gente está vivendo esse momento, acima de tudo, saiba que existe um protetor. Amém. Você não nasceu para ser perfeito ou perfeita, mas para carregar um Deus perfeito. Amém. Você não nasceu para realizar, mas para que um Deus realize através de você. Então, saiba que Davi foi um homem de sucesso, porque ele entendeu isso. O sucesso de Davi era compreender que o pastor iria suprir tudo o que ele precisava. Aleluia. Quando Davi escreveu o Salmo 23, eu imagino que ele não era, talvez, o mais selecionado da sua família. Ele não era, talvez, aquele que se esperava mais. Talvez ele nem podia sentar à mesa. Ele não sentou. Mas ele sabia que tinha um pastor. Os seres humanos que mais vencem na terra é quem sabe que tem um pastor. O que mudou a história de Davi foi essa consciência. Deus está procurando aqueles que no pasto sabem que tem um pastor, para que então possam ser colocados diante de gigantes que vão ser derrubados, para que ele seja glorificado. Aleluia. Deus está escolhendo pessoas pequenas para que ele faça grandes coisas. Se você se sente pequeno, se você se sente pequena, se você se sente limitado, limitada, agradece a Deus. O mundo está fazendo você se sentir assim. O mundo constrói isso em você, então agradece por isso. Porque o mundo está tornando você um ambiente especial para revelar quem Deus é. Elohim é o nome de Deus na Bíblia. Deus poderoso, supridor, amável, infalível, indestrutível. Ele te trouxe nesse vídeo. Ele te trouxe aqui, não de paraquedas. Ele te trouxe aqui. Seja qual foi o teu passado, ou seja qual for a ideia de futuro que você tem. Eu quero falar do teu presente agora. Nesse presente, o Deus provedor te abraça onde você está. O
Deus protetor te abraça e te capacita para viver o extraordinário. Seja cheio do Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo onde você estiver. E que a glória de Jesus inunde esse lugar onde você está aí. E eu sei que nos próximos dias, tudo que nós falamos aqui vai gerar resultado e frutificação na tua vida em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Obrigada, Deus. Juninho. Glória a Quero Deus. te agradecer Aleluia. por aceitar esse convite. Eu que agradeço. Venha muito mais vezes. Na próxima pode trazer Glória a a Deus. Débora. Glória a Deus. Que Deus continue elevando os seus passos, seus caminhos. Sejam altos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Em nome Amém? de Jesus. E você que está aí com a gente, obrigada pela tua presença e até o próximo Teste a Teste. Deus abençoe você.